Se fortaleça de novo. Olá, queridos, me chamo Paulo Roberto Júnior, tenho uma palavra para abençoar a sua vida, mas antes disso vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like para que nós possamos alcançar mais pessoas. Vamos para a palavra de Deus? Aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1 diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Essas palavras aqui faz parte do momento em que Paulo estava aconselhando a Timóteo diante dos desafios que Timóteo enfrentava. Interessante que Paulo chama Timóteo de filho, porque Paulo tinha uma consideração muito grande e um carinho muito grande pela vida de Timóteo. Timóteo, na verdade, era um discípulo do apóstolo Paulo, era um jovem pastor. E nessa jornada do seu ministério, Timóteo estava enfrentando alguns desafios e teve um momento da sua vida que ele estava pensando em desistir. E Paulo traz um conselho muito importante para ele, falando o seguinte: Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Essa palavra fortificar quer dizer fortalecer. Agora, se nós lermos o contexto daquilo que Paulo conversava com Timóteo através dessa carta, dos conselhos que Paulo trazia para ele, nós vamos entender que Timóteo sempre foi uma pessoa dedicada às coisas de Deus, sempre foi uma pessoa firme na palavra de Deus, porém ele estava passando por um momento de esfriamento, um momento em que ele estava pensando em até desistir do seu ministério. Então, quando Paulo fala fortifica-te na graça, não necessariamente Paulo está falando se fortaleça, Paulo está falando o seguinte: se fortaleça de novo. Ou seja, se fortalecer de novo é para alguém que já esteve forte, mas por alguma circunstância acabou se enfraquecendo. E talvez isso aconteça com você. Há muitas pessoas que já estiveram mais firmes com o Senhor. Há muitas pessoas que já estiveram mais fortes espiritualmente, mas por conta das lutas, das circunstâncias, dos percalços da vida, acabaram se enfraquecendo, acabaram desanimando na sua fé. E aqui nós temos um conselho de Paulo a Timóteo que serve para mim e para você também. Nós precisamos nos fortalecer outra vez. Ou seja, nós precisamos buscar o Senhor e se fortalecer. Agora, interessante que Paulo fala o seguinte: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Interessante que Paulo poderia dar aqui várias orientações a Timóteo de como ele poderia se fortalecer. Paulo poderia, como médico, receitar a Timóteo que ele fizesse um jejum de alguns dias. Poderia falar para Timóteo subir ao monte. Poderia falar com Timóteo para ele fazer uma campanha de fé. Poderia falar com Timóteo para ele fazer uma campanha de libertação. Mas interessante que Paulo virou para ele e falou o seguinte: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, a graça é favor não merecido. O que Paulo estava falando com Timóteo é o seguinte: Timóteo, você precisa se fortalecer no maior motivo para alguém permanecer firme no Senhor. Que motivo é esse? A graça de Jesus. Aquilo que Jesus fez por nós. O que Paulo estava falando com Timóteo é o seguinte: Timóteo, o que você precisa para você permanecer firme e cumprir o teu propósito, a missão qual o Senhor te confiou, é lembrar o que Jesus fez por você. E é o que nós precisamos fazer. No momento de fragilidade espiritual, momento de fraqueza espiritual, nós precisamos lembrar aquilo que o Senhor fez por nós. Nós precisamos lembrar que o Senhor Jesus morreu naquela cruz em obediência ao Pai, que nos trouxe o benefício da reconciliação com o nosso Criador. Ou seja, através da morte de Cristo, a salvação nos alcançou. Esse motivo tem que ser o maior motivo, tem que ser, na verdade, o suficiente para nos encorajar a permanecer firme na presença do nosso Deus e cumprindo o nosso chamado e cumprindo o nosso propósito. Agora, para que Timóteo pudesse se fortalecer de novo nessa graça, ele precisava da comunhão com o Espírito Santo. Olha o que diz em Efésios no capítulo 6, que diz o seguinte: Dos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É um conselho também do apóstolo Paulo. Interessante que Paulo diz o seguinte: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que poder é esse? Esse poder é o Espírito Santo. Esse poder é a presença da pessoa do Espírito Santo na nossa vida. E era exatamente isso que Timóteo precisava, de um relacionamento com o Espírito Santo para que ele pudesse se fortalecer novamente na graça de Jesus e cumprir a sua missão e cumprir o seu propósito. Em Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, diz assim: Eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, o poder que Paulo fala para que a gente se fortaleça é o mesmo poder que o Senhor Jesus fala que os discípulos receberiam se eles permanecessem em Jerusalém. Que poder é esse? É o Espírito Santo. Esse poder
ao Espírito Santo. Olha o que diz em Atos, no capítulo 2. No versículo 1 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Ou seja, Jesus falou para que os discípulos permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder de Deus. Esse poder é o Espírito Santo. Portanto, aqui em Atos, no capítulo 2, diz que os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar e o Espírito Santo veio e encheu a vida deles. É desse poder que Timóteo precisava e é desse poder que cada um de nós precisamos para nós continuarmos a nossa caminhada, cumprindo o nosso propósito e agradando o Senhor. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, graça, favor não merecido. Esse motivo, o qual o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, precisa ser o suficiente para que eu, para que você, para que cada um de nós possamos permanecer firmes na presença do Senhor e cumprindo a sua missão. Eu quero orar por você, para você que está fragilizado espiritualmente, fraco na fé, para você que já esteve mais forte, para que Deus possa te fortalecer através do Espírito Santo. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que o poder do Espírito Santo possa fortalecer o meu irmão, a minha irmã que está assistindo essa palavra, que essa pessoa possa se fortalecer de novo, assim como o apóstolo Paulo deu o conselho a Timóteo, para que ele se fortalecesse na graça. Senhor, que o nosso maior motivo de estar firme, de estar de pé, seja de fato aquilo que o Senhor fez por nós. Morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Que essa informação, que essa verdade seja o suficiente para nos colocar de pé e nos manter de pé no teu propósito, na tua vontade, para que nós possamos cumprir a missão qual o Senhor nos chamou. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, no nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas antes eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar um comentário para que nós possamos alcançar mais pessoas através desse vídeo. Que Deus abençoe. Até mais.